O maior presidente da história do Inter e a solução para o maior problema do momento no clube. E ainda, Giovanni Luigi abre as portas para voltar ao cenário político? Te conto mais sobre isso nesse conteúdo, então fica comigo após a vinheta. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, uma ótima terça-feira para você, para sua família, que Deus abençoe cada um de nós. Estamos chegando para falar de internacional aqui no conteúdo, vem junto com a gente, já deixa teu like, se gostar aqui do vídeo, te inscreve no canal e ative o sininho das notificações, combinado? Esse vídeo, como os demais, tem sempre a força especial do Ativo Ultra, o único estimulante 100% natural, não vicia, não tem contraindicação, é o estimulante do homem moderno. Liga agora, pede teu Ativo no 0800 003 1500 ou pelo WhatsApp 519 8801 1850. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você comprar com super desconto aqui no canal Marcos Melo, tá bom? Não perca tempo, muda a tua intimidade com a tua esposa, com a tua namorada, comprando o Ativo, que vai melhorar a tua vida, inclusive, né, durante o dia, durante o trabalho, você vai ser aquele cara com aquela disposição para trabalhar, tá bom? Ativo é a solução. Ativo, você na maior atividade sempre. Pessoal, olha só, os assuntos fora de campo nesse conteúdo chamam muito mais atenção. Por quê? Algum torcedor pode pensar o seguinte: Marcão, mas amanhã tem jogo contra o Bahia. Tudo bem, a gente pode até dar uma pincelada aqui, eu vou falar muito sobre o jogo contra o Bahia hoje à noite na live, mas eu preciso falar sobre algumas questões que estão chamando muito atenção fora de campo, né? Especialmente o assunto base do clube, que tem nos deixado realmente de cabelo em pé nos últimos tempos. O Inter Sub-20 foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão. Sub-17 fez uma campanha ridícula e só não foi rebaixado porque não havia rebaixamento. Nessa copinha que está sendo jogado Sub-20, o Inter tem levado goleadas aí, em cima de goleadas. Levou 5-0 do Pelotas, entre outros jogos, tá? E realmente isso nos preocupa, porque o Inter sempre foi conhecido como celeiro de ases. Pois por isso, o presidente Alessandro Barcelos sabe que tem um desafio enorme pela frente, especialmente para reconstruir a base. Só que a pergunta que não quer calar: ele sabe qual é o caminho? Ele vai ter competência? Parece que por enquanto essa gestão do presidente Alessandro Barcelos mostrou-se totalmente incompetente. Pois o maior presidente da história do clube, Fernando Carvalho, falou, mostrou não digo a solução, mas deu a dica para que tenhamos um futuro melhor na base, e eu concordo plenamente com ele. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Fernando Carvalho, responsável, né, por reformular a base lá no início da década de 2000, tá? Ele falou sobre essa questão da base do clube. Abre aspas para Fernando Carvalho. De repente aumentaram um pouco a utilização do Parque Gigante nesta questão de trazer meninos da base, o Sub-20 e o Sub-17. Trazer para próximo. Eu vejo isso em relação ao Internacional. Eu me lembro que muitas vezes os jogadores eram observados ali no campo suplementar. Eu lembro que quando houve aquela discussão sobre o estádio, vamos fazer com recursos próprios, vamos fazer com uma parceira, eu fiquei fora dessa discussão, porque eu não queria obra. Claro que hoje o Beira-Rio é uma maravilha, um dos estádios mais bonitos do Brasil. Houve uma ação administrativa brilhante do presidente Giovanni Luigi, mas antes disso eu sempre olhei para a questão da categoria de base, que ficaria distante. Aí é o ponto, tá? O Fernando Carvalho nada mais, nada menos está falando o que a gente já falou aqui várias vezes no conteúdo. A base do Inter, especialmente o Sub-20, precisa treinar mais próximo dos profissionais. Isso é algo fundamental. Tem-se campos no CT Parque Gigante, é possível sim, né? O D'Alessandro já teria pedido isso nos últimos dias, parece que teria sido rechaçado. A base do clube precisa ser integrada. E a palavra não é do Marcão, não é do torcedor. É simplesmente, como eu falei, do maior presidente do clube, de todos os tempos, que foi o Fernando Carvalho. Algo precisa ser feito nesse sentido, pessoal. Está caindo de maduro. Este sim é o principal problema, talvez. Porque aí tu não consegue ter esse acompanhamento, né? Os dirigentes não conseguem acompanhar, a comissão técnica do time principal não consegue acompanhar. É muito longe, não treina nos mesmos horários. Tu tem que facilitar as coisas. O Inter precisa facilitar as coisas e o presidente Fernando Carvalho tem razão. Na época dos campos suplementares ao lado do Beira-Rio,
Sub-17 treinando, sub-20 treinando, junto com o profissional, ao lado do profissional. Fica muito mais fácil para a observação, especialmente da comissão técnica, como eu falei. Isso precisa acontecer e é sim um dos principais, se não o principal, um dos principais problemas que a base do Inter hoje enfrenta. Talvez o principal seja a falta de gente competente, tá? Mas o segundo motivo principal é esse, na minha avaliação. Qual a sua opinião? O presidente Fernando Carvalho, nessa entrevista à Rádio Gaúcha, deixou claro a sua opinião e eu concordo plenamente com ela. Precisa integrar mais sub-20, sub-17 com o profissional. E talvez tenhamos aí a solução, ou provavelmente, né, uma possibilidade de solução muito grande para a base do Inter, que está em pedaços, infelizmente. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O presidente Fernando Carvalho falou também sobre o Giovanni Luiz, sobre a gestão dele na época da construção do novo Beira-Rio, né? E ontem mesmo na minha live, o pessoal me perguntou muito sobre o Giovanni Luiz, a entrevista que ele concedeu ao Alexandre Ernst, enfim, não negando que possa voltar à vida política do clube, tá? E eu vou dar aqui a minha opinião rapidamente sobre essa possibilidade. Eu acho que ao não descartar a possibilidade de voltar ao cenário político, o Giovanni Luiz se coloca à disposição. Não sei se para ser candidato à presidência do Inter na próxima eleição, mas para estar junto. Trabalhar daqui a pouco no conselho de gestão, ser um vice de futebol, trabalhar na direção do clube. É um cara experiente, um cara que realmente tem conhecimento, já foi vice de futebol, já foi presidente do clube, né? Então, a minha opinião é a seguinte, quando ele não nega, ele está deixando claro que sim, pode participar de alguma forma. Não digo como presidente, mas de alguma forma na direção do clube. E seria uma baita volta. A gente precisa de caras competentes, caras vencedores, com histórico vencedor e que fizeram algo pelo clube de positivo. E o Giovanni Luiz é um desses caras. Eu falei lá atrás, fiz um conteúdo aqui no canal falando sobre essa possibilidade, que na época era pouco aventada e agora parece que já tem mais gente apostando nisso. A volta de Giovanni Luiz representaria isso. A volta de um cara competente, um cara com boas ideias, um cara realmente que tem bons movimentos à frente do clube, com ampla passagem, seja do departamento de futebol, seja como presidente, com histórico, com bom histórico, que é o que falta para muitos dirigentes atuais. Então, tomara que isso aconteça. Ele falou naquela entrevista que não queria falar sobre isso. O momento do Inter agora é outro, é focar nos últimos jogos para não ter nenhum tipo de problema, tal, que depois falaria, mas ele deixou em aberto na minha avaliação e pode sim acontecer. Qual a sua opinião? Você também gostaria da volta de Giovanni Luiz ao cenário do Internacional, seja no conselho de gestão, seja como dirigente, ou até para concorrer à presidência do clube? Qual a sua opinião? Coloca a tua opinião aqui embaixo, por favor. Deixa o like também se gostou aqui do conteúdo, te inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, gente. Valeu!